o alvo da carta aos Efésios é descrever que a igreja foi concebida por Deus na eternidade, plantada no tempo e no espaço da história, através do Evangelho, que é poder de Deus. Há um propósito de Deus para a sua igreja, e a igreja só é completa em Cristo. E em Cristo, com a sua presença manifesta de um Cristo vivo no meio da igreja. E essa presença é a maior necessidade da igreja. Essa carta de Efésios, ela é uma carta de encorajamento, de admoestação. Paulo está escrevendo essa carta para lembrar aos crentes das imensuráveis bênçãos em Cristo Jesus. Nós não podemos perder o impacto dessas verdades, isto é, da presença real de Cristo entre nós. A carta de Paulo contém um equilíbrio em todas as suas cartas, em essa em especial, entre a teologia e a vida, entre a doutrina e o dever. Essa carta não é diferente. Os 3 primeiros capítulos lidam com a doutrina, nossas riquezas em Cristo. Os últimos 3 exploram o dever, a nossa responsabilidade de Cristo. Assim, a palavra-chave desses capítulos 4, 5 e 6 seria, primeiro, a palavra seria andar. O capítulo 4 do versículo 1 ao versículo 16, vai nos chamar para andar em unidade. Foi aquilo que nós vimos no domingo passado sobre a unidade da fé. É o que nós veremos hoje na questão do santo mistério e os serviços dos santos. Já do versículo 17 até o versículo 17 do capítulo 5, que nós veremos parte disso no próximo domingo, vai falar sobre andar em pureza. Do versículo 18 do capítulo 5 até o versículo 9 do capítulo 6, Paulo vai falar sobre andar em harmonia. E o capítulo 6, do versículo 10 até o versículo 24, Paulo vai falar sobre o andar em vitória. A ideia básica do capítulo 4, que é o capítulo que nós estamos focando nesta noite, é a unidade dos crentes em Cristo. É uma aplicação prática da doutrina. Para entender essa unidade, nós devemos entender 4 importantes fatos descritos no capítulo 4. 2 deles nós já trabalhamos. Os versículos 1 a 3 vai falar sobre a graça da unidade. Paulo vai dizer com todas as letras, ele vai se identificar aqui como o prisioneiro do Senhor, mas ele vai nos desafiar a andar com toda humildade, com toda mansidão, com toda paciência, suportando uns aos outros. Dos versículos 4 até o versículo 6 do capítulo, Paulo vai falar sobre o fundamento dessa unidade. E o fundamento dessa unidade, ele vai dizer que há um só corpo, há um só Espírito, há um só Senhor e há uma só fé. Já dos versículos 7 até o versículo 16, que foi o texto que nós lemos, isso pode ser dividido em 2 partes. A primeira parte vai do versículo 7 até o versículo 11, que nós vamos chamar aqui de os dons da unidade, os dons do serviço. E do versículo 12 até os versículos 16, nós vamos falar sobre o crescimento da unidade. Então, os dons da unidade, o texto diz assim: mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu? Senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas, e ele mesmo, isso é interessante, ele mesmo, o que desceu e que subiu é ele mesmo, que dá dons aos homens, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros a mestres, pastores e mestres, querendo o quê?
o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Aí eu chamo a atenção para o primeiro aspecto. O primeiro aspecto que Paulo trata é da variedade na unidade. Ele move-se daquilo que todos os cristãos têm em comum para aquilo que vai fazer a diferença do cristão um dos outros. O que é que nós temos em comum? Todos nós fomos reconciliados na cruz de Cristo Jesus. A cruz é o lugar de reconciliação entre judeus e gentios. O que é que vai fazer diferença entre nós? Que Paulo chamou isso no capítulo anterior, da multiforme graça, de uma maneira colorida da igreja. São chamados dons espirituais. Quem concede os dons? O texto deixa bem claro que quem concede os dons é aquele que desceu, que é o mesmo que subiu, Cristo Jesus. Para que é que os dons são dados? Os dons são dados para unir e edificar a igreja. Os dons são habilidades dadas aos crentes para que sirvam a Deus e ao próximo, de tal modo que Cristo seja glorificado, os crentes sejam edificados. Dons não têm um outro propósito. Os dons são dados por Cristo, dados aos crentes, para que os crentes sirvam a Deus e aos irmãos, de uma maneira que Cristo seja glorificado, os crentes edificados. Todavia, é importante ressaltar alguma coisa. Primeiro, todo cristão possui algum dom. Não há ninguém sem dom. E há diversos dons. Só que você me perguntar quantos dons tem na Bíblia, eu não sei dizer. Eu, uma certa ocasião, cataloguei cerca de 25 dons. Mas há muito mais, porque dons são presentes, e os presentes de Deus são diversos. E aí todo cristão tem dom. Segundo, existe uma grande variedade de dons. Terceiro, o Senhor é glorificado, e o Senhor é soberano na distribuição dos dons. Não vou entrar aqui na questão agora, mas em outro momento faremos isso, depois de a gente concluir Efésios. Já cheguei à conclusão que Efésios vai nos render 16 sermões. E aí os irmãos, pelo menos, vão ter o privilégio de dizer assim, já li um livro da Bíblia todinho com a igreja, porque todos os domingos que nós pregamos, nós lemos uma porção. No final, teremos lido Efésios. Mas, em um outro momento, poderemos trabalhar sobre os dons. E aquela expressão do apóstolo Paulo, quando nos orienta, nos exorta a procurar com zelo o melhor dom. O segundo aspecto que quero destacar aqui, que Paulo aborda, é como você pode descobrir e desenvolver os seus dons. A resposta clara de Paulo está no versículo 7, quando ele trata sobre a questão da comunhão. Ouça bem, os dons não são brinquedos particulares para o nosso próprio deleite, mas são ferramentas com as quais devemos trabalhar em prol dos outros. Se os dons não forem usados para a edificação dos outros, transforma-se em arma de combate aos outros. É o que vai acontecer na igreja de Corinto, quando Paulo trata isso nos capítulos 12, 13 e 14. Então, tenha bem isso na sua cabeça, entenda bem isso. O terceiro aspecto é que Paulo foca que é Cristo que levou cativo o cativeiro e é Cristo que dá dons aos homens. Cristo, por meio da sua morte, da sua ressurreição, da sua glorificação, tirou as correntes do cativeiro satânico, isto é, a humanidade cativa a Satanás, e isso passou a ser o espólio de Cristo. Assim, nós fomos transferidos do império das trevas, da sua escravatura,
e nos tornamos escravos de Cristo e de sua justiça. Cristo ascendeu ao céu como o supremo vencedor. Aqui, entretanto, os cativos não são os inimigos, mas o seu próprio povo. Os pecadores que estiveram sobre o domínio da carne, do mundo e do diabo, descrito lá em Efésios capítulo 2, são cativos de Cristo. Quando Cristo veio à terra, foi ao mais profundo estado de humilhação. Quando Cristo ascendeu ao céu, ele alcançou o máximo de exaltação, e assim ele concede dons aos homens. Tudo em paz? Deu para entender? Vamos para frente. E aí poderíamos fazer uma pergunta: que dons são estes? São chamados dons de Cristo à igreja. E aqui Paulo traz alguns. Primeiro dom de apóstolo. Jesus tinha muitos discípulos. Discípulos são seguidores, nós também somos discípulos de Cristo. Se você ler na Bíblia, você vai encontrar o nome de 12 discípulos, você vai encontrar a missão dos 70 discípulos, você vai encontrar Paulo dizendo que era cerca de 500 discípulos, mas apóstolos só são 12. Um discípulo é um seguidor. O apóstolo é alguém numa comissão. Os apóstolos tinham que ter pelo menos 3 qualificações. Primeiro, eles precisavam ter conhecido pessoalmente a Jesus. É Paulo que diz isto lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 1 e 2. Segundo, eles precisavam ser testemunha, ter sido testemunha titular e ocular da ressurreição de Cristo. Você pode ver isso em Atos, capítulo 1, versículo 21 e 23. Terceiro, ter o ministério autenticado com milagres especiais. 2 Coríntios, capítulo 12, 12. Nesse sentido, nós não temos mais apóstolo nos dias de hoje. Nesse sentido geral, todos nós fomos chamados para sermos enviados como discípulos. Temos uma comissão, mas no sentido do apóstolo descrito na Bíblia, nós não temos apóstolo. O verbo grego aqui, apostelo, quer dizer enviar. Todos os cristãos são enviados ao mundo como embaixadores e testemunhas de Cristo para participar da missão apostólica de toda a igreja. Expressamos a nossa convicção de que hoje uma igreja apostólica é aquela que segue a doutrina dos apóstolos e não aquela que dão aos seus líderes títulos de apóstolo. E aí tem gente já sendo bispo, tem gente que está sendo apóstolo, tem gente que está sendo super apóstolo, e alguns são candidatos a ser Deus. Está caminhando para isso. Mas precisamos, na verdade, entender o que as Escrituras nos ensinam sobre isso. Nesse sentido, o dom de apóstolo cessou. Segundo, versículo 11, vai falar sobre o dom de profeta. Os profetas não eram apenas aqueles que previam o futuro, mas, sobretudo, aqueles que proclamavam a palavra de Deus. Se você ler a mensagem dos profetas, do contexto do Velho Testamento, eles vão estar sempre dizendo, assim diz o Senhor, e aí falava. Se você examinar a mensagem dos profetas menores, eles vão estar sempre falando em nome do Senhor. Eles proclamam a palavra de Deus, eles recebiam as mensagens diretamente do Espírito Santo. Não temos mais mensagens revelacionais. A Bíblia está completa. E ela se tornou para nós a nossa única regra de fé e prática. Passar disto não tem fundamento. Hoje nós não temos mais profeta dentro desse contexto revelacional, mas temos o dom da profecia, que é a exposição fiel das Escrituras.
Terceiro, dom de evangelista. Os evangelistas eram missionários itinerantes. Todos nós devemos ser evangelistas. Paulo diz isso lá em 2 Timóteo 4:5. Os apóstolos e profetas lançaram o fundamento da igreja. Os evangelistas edificaram sobre esse fundamento, ganhando os perdidos para Cristo. Cada membro da igreja, cada um de nós, deve ser uma testemunha de Cristo. Mas há pessoas a quem Jesus dá o dom especial e eles têm uma facilidade maior de proclamar a mensagem, de trabalhar, de evangelizar, de anunciar. É aquele que transforma churrasco, estou sendo aqui bem exagerado, transforma churrasco no momento de evangelização. Há outros que têm dificuldade de fazer isso, há outros que têm dificuldade de dizer para alguém que Deus o ama, que ele é um pecador, que ele precisa encontrar Jesus. Mas há outras pessoas que dizem isso com muita facilidade. E essa pessoa, poderíamos dizer, tem o dom do evangelista. Versículo 11 ainda vai falar sobre o dom de pastores e mestres. Pastores e mestres constituem um só ofício, com dupla função. Deus chama alguns para ser pastores e mestre. Pastor ensina, exorta, ele que alimenta, cuida, protege, vigia e consola as ovelhas. E ele faz isso por meio da palavra. A palavra é alimento, a palavra às vezes é vara, a palavra às vezes é cajado, e às vezes o pastor precisa usar. Embora todo pastor devia ser mestre, mas nem todo mestre é um pastor. Todos os 5 dons vistos até aqui, eles estão ligados ao ensino das Escrituras. Por quê? Porque a palavra é o grande instrumento para a edificação da igreja. A igreja se edifica sobre a palavra. A nossa vida é edificada sobre a palavra. Volto a repetir, a palavra é a única regra de fé e prática para a nossa vida. Amém? Vocês já estão aqui ainda? Então vamos para a segunda parte, versículos 12 a 16. Os dons concedidos por Cristo para a igreja têm objetivo? É bem claro os objetivos descritos. Veja no versículo 12. O versículo 12 diz assim: com vista o aperfeiçoamento dos santos. Não encontramos em nenhuma outra passagem do Novo Testamento a palavra grega para aperfeiçoamento. Embora o verbo correspondente seja usado no sentido de consertar redes. Está lá em Marcos capítulo 1, versículo 19. Ou seja, alguém foi para uma pescaria e aí lançou as redes. Ao puxar as redes, algumas se rasgaram. Então, alguém resolveu consertar a rede, ou seja, aperfeiçoar, melhorar. Também é usada dentro do contexto grego, usado também com a ideia de restaurar um osso quebrado, ou seja, alguém machucou, o médico vai aperfeiçoar, ou seja, vai tentar restaurar. No termo político, era usado para pôr de acordo as facções opostas. A palavra pode ter o sentido de aperfeiçoar o que está deficiente na fé dos cristãos e dar a ideia de levar os santos a se tornarem aptos para o desempenho de suas funções no corpo. É isso que Paulo está dizendo. Qual é o objetivo dos dons que Deus deu à igreja? Qual é o objetivo dos dons de apóstolo,
de profeta, de evangelista, de pastores e mestres. Deus dá esses dons à igreja com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para que os santos possam se tornarem aptos para o desempenho de suas funções. Parte B do versículo vai falar sobre o desempenho do serviço, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a obra do ministério. A função principal dos pastores e mestres, ouça bem, não se assustem com isso, mas a função principal dos pastores e mestres não é fazer a obra, mas treinar os crentes para fazer. A palavra grega aqui usada é diaconia. Nós trabalhamos essa palavra hoje de manhã, serviço. Usada aqui não para descrever a obra dos pastores, mas sim a obra do chamado de cada um dos irmãos, ou seja, de todo o povo de Deus, sem exceção. Aqui nós temos a evidência indiscutível de como o Novo Testamento vê o ministério. Não como uma prerrogativa de uma elite clerical, mas como uma vocação privilegiada de todo o povo de Deus. É Deus que chama, é Deus que capacita, somos nós que treinamos. É isso que tentamos dizer na manhã de hoje. Então, volta para o versículo 12. Por que que são dados dons? Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para restaurar alguma coisa, consertar alguma coisa. Para quê? Para o desempenho do serviço. Para que mais? Versículo 12. Para edificação do corpo de Cristo. Então, se você é daqueles que marcam aí a sua Bíblia, você marcaria aperfeiçoamento dos santos, desempenho dos serviços, edificação do corpo de Cristo. Uma palavrinha de cada cor. Para a edificação do corpo. A finalidade do exercício dos dons é a edificação de acordo da igreja. John Stott diz que todos os dons espirituais são dons para serviço. Os dons não são dados para um uso egoísta. Os dons não são dados para usar como uma arma. Os dons não são dados para uma questão de status, mas para o uso altruísta, isto é, para servir a outras pessoas. Se Deus me deu um dom, está à disposição para que eu possa servir a outros e glorificar o Senhor. Aí eu quero trazer 4 aspectos da evidência do crescimento espiritual da igreja. Veja o versículo 13. Até que todos cheguemos aonde? Leiam todos juntos. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, amém. Nessa meta é o crescimento, nossa meta é o crescimento espiritual. Cristo é a nossa vida, Cristo é o nosso exemplo, Cristo é o nosso modelo, a nossa meta e a nossa força é Cristo. Devemos imitá-lo até chegar à plenitude da sua estatura. A igreja impõe aos seus membros nada menos do que a meta da perfeição, porque foi assim que Jesus disse, lá no Evangelho de Mateus: basta ao discípulo ser como o seu mestre. Ou no finalzinho do Sermão do Monte: sede perfeito, como é perfeito o vosso Pai celestial. Ou na expressão do apóstolo Paulo: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ou na expressão de João, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 17, basta o discípulo ser no mundo assim como é Cristo. É isto. É a
a evidência e o objetivo dos dons espirituais. Precisamos nós ser um reflexo do próprio Cristo, pois Cristo vive em nós. Em segundo lugar, segundo aspecto, veja o versículo 14, leiam comigo, por favor. O que é que diz? Para que... Ouça bem, um crente maduro, ele não é mais jogado de um lado para o outro pelas novidades espirituais que surgem no mercado da fé. E eu uso a expressão mercado da fé com muita propriedade, porque a fé virou mercado em muitos lugares. Reverendo Hernandes Dias Lopes disse que algumas igrejas estão parecidas hoje com o Sebrae, um balcão de negócios. O crente maduro não é levado por isto. Um crente maduro, ele não é aquele que deixa a igreja por qualquer outra coisa. Ouça bem, a igreja nem precisa de você. Nós é que precisamos estar aqui. A igreja não precisa de você, a igreja não precisa do seu dinheiro. Nós é que precisamos da obediência e nós é que precisamos estar aqui para nossa edificação. Vou contar uma historinha. Nunca mais contei história, que sermão expositivo assim tira a gente das histórias, mas deixa eu quebrar aqui um pouco o protocolo. Noite fria, sul do país, havia uma igreja, e ali havia um irmão presbítero daquela igreja, que por um motivo qualquer deixou de ir para a igreja. Ele não ia mais à igreja. Ele não tinha ainda crescido a maturidade, a ponto de não ser qualquer coisa, certo? Qualquer novidade, qualquer dificuldade que impedisse de ir à igreja. Passado alguns dias sem ir à igreja, o pastor daquela igreja resolveu fazer uma visita. A noite estava fria, o pastor chegou perto da sua esposa, muito bem agasalhado, entraram na casa do irmão presbítero. A esposa do irmão presbítero, na sua sabedoria, levou a irmã do pastor lá para a cozinha, ali ficaram tomando um chazinho quente, havia uma lareira na sala, o pastor estava sentado, próximo ali o fogo, havia uma garrafa com café, ou sei lá, um chimarrão, alguma coisa da região, e eles ficaram ali um bom tempo. Nenhuma palavra. O pastor não abriu a boca, o presbítero não abriu a boca. A única atitude do pastor foi se levantar, um certo momento, se dirigir até a lareira e tirou um pedaço de madeira, um tição, e deixou à parte. E a conversa se prolongou, já era tarde da noite, quando o pastor chama a sua esposa. Querida, vamos? A esposa veio, se despediram. Na saída, o presbítero bateu no braço, no ombro do pastor e disse: reverendo, eu entendi a mensagem. Eu entendi a mensagem. A igreja de Cristo vai continuar com a minha presença ou sem a minha presença. Porque a igreja de Cristo, e Cristo tem nos dado a vitória, Cristo vem vencendo há mais de 2000 anos, e Cristo é vencedor, e Cristo vencerá. Mas eu, fora da igreja, serei semelhante àquele tição. A minha tendência é se apagar, é morrer. Nós não precisamos viver atrás de experiências. Nós não precisamos buscar as novidades, as mais diversas novidades que assaltam a igreja e jamais se firmam na verdade. Nós não somos crentes de uma experiência, nós temos o discernimento, nós já sabemos identificar o que é falso ensino. Os modismos vêm e vão.
As novidades religiosas são como goma de mascar, como chiclete. Perdem logo o gosto. Chiclete é só um momentinho. Põe na boca, enquanto está docinho, você mastiga. Depois é uma borracha. Não serve de nada, tem que jogar fora. Então, os dons são dados para a maturidade da igreja, crescimento da igreja, a maturidade da igreja, aperfeiçoamento dos santos, desempenho dos serviços, edificação do corpo de Cristo, até que chegamos a ficar parecido com Cristo. Os dons são dados para que haja estabilidade espiritual. Em terceiro lugar, versículo 15. Veja o que diz o versículo 15. O que é que diz? Cresçamos em tudo. A verdade sem amor é brutalidade. Mas o amor sem verdade é hipocrisia. As feridas provocadas por um amigo são boas, mas os beijos do inimigo são traiçoeiros. Aquilo que os cristãos defendem é a maneira como fazem está de acordo com o que nós vivemos. Os homens enganam uns aos outros em benefício próprio, ao passo que o cristão deve levar adiante a verdade a fim de trazer benefício espiritual aos outros. Deve fazer isso de uma forma tão cativante que só o amor é capaz de fazer. Finalmente, veja o versículo 16. O que é que diz? Com isso, nós concluímos que o crescimento da unidade está nesse corpo inteiro, bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, com a correta cooperação de cada parte, para que possa efetuar o crescimento para a edificação de si mesmo em amor. E aí eu quero chamar a atenção para três coisas e concluir. Primeiro, nós somos a nova sociedade de Deus. E essa que é a igreja, que é a grande família de Deus. E essa nova sociedade, ela deve demonstrar amor, unidade, diversidade e maturidade para o seu crescimento. Nós somos unidos com o mesmo propósito. Nós temos um denominador comum, a cruz de Cristo. Mas nós temos dons diversos. E devemos usar isto para desempenho dos santos, glorificação de Deus e o crescimento da igreja. Segundo, é só Cristo como cabeça. O corpo recebe toda a capacidade para crescer e para desenvolver as suas atividades de Cristo. E é Ele que nos dá uma direção única para o nosso funcionamento como entidade coordenadora. Finalmente, somos desafiados a ser conforme a imagem de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, inconstantes e levados por qualquer novidade. O que nós precisamos é, na verdade, crescer na maturidade, nos tornarmos maduros para o louvor da sua glória. Porque em seguida, e aí é o próximo domingo, com a graça de Jesus, em seguida Paulo vai mostrar a nossa atitude como santo em oposição no mundo em que nós vivemos, ao mundo lá fora. Se nós ficássemos aqui, nos dá a entender que parece que seria até muito bom, mas temos que voltar para casa, temos que voltar para as ruas,
temos que voltar para o nosso lugar de trabalho. E é aí em que nós temos que, de fato, revelar a imagem de Cristo em cada um de nós. Que Ele nos abençoe, que Ele nos conceda esta graça. Em nome de Jesus. Amém.